Aqui é o Luiz que está falando. Vamos dar prosseguimento aos estudos sobre as dimensões espirituais da Casa Espírita, conforme a gente tinha combinado, cada 15 dias, né? Hoje vamos tratar da direção espiritual, do mentor e também um pouquinho da proteção da casa. Antes vamos fazer uma prece de início. Com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, vamos rogando a eles todo amparo e proteção para os estudos do dia de hoje. Que possamos, Mestre querido, trazer os ensinamentos para todos e que possamos aprender conjuntamente. E ainda mais, te pedimos que possamos colocá-los, os ensinamentos, em prática na nossa vida. E para isso, que o Senhor possa nos guiar, nos dar o seu aval. Que assim seja, graças a Deus e graças a ti, Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho da direção espiritual, né? A gente sabe que os planos iniciais para a fundação de um centro espírita, como a gente já falou no outro áudio, ocorre na espiritualidade com antecedência de muitos anos, né? E a equipe espiritual, ela assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que serão desenvolvidas na Terra. Então, trabalham junto a equipe espiritual, que depois vai ser a equipe espiritual que comanda o centro, e a equipe, até então, os espíritos que estão lá, que vão reencarnar para serem os trabalhadores físicos da casa. Eles ficam lá, né? Por isso que a gente sempre fala que a casa sempre é planejada lá na espiritualidade, né? A gente costuma dizer isso até em tom até às vezes de brincadeira, né? Mas enfim, é verdade. É assim que funciona, né? Para isso são estudadas as fichas kármicas dos trabalhadores que serão encarnados, né? Porque as casas, elas têm, como todas as escolas, a gente pode comparar níveis de escola. Aquela escola é melhor, aquela escola ensina isso, ensina aquilo, aquela não ensina. Os centros espíritas são feitos da mesma forma. Vai depender muito dos trabalhadores, do estudo dos trabalhadores, da seriedade com que eles levam o trabalho, né? E isso torna um centro espírita mais capaz de realizar certos atendimentos, certos trabalhos que às vezes outros não podem, né? Para esses que têm uma capacidade maior de atendimento, a gente tem normalmente os espíritos mais moralizados, são os espíritos mais elevados. Ah, quer dizer que na outra casa não tem espírito elevado? Tem, mas é na mesma proporção, né? Às vezes a gente tem casa espírita, por exemplo, que atua na desobsessão, por exemplo. Tem um trabalho grande de desobsessão. É um trabalho muito sério. Precisa de pessoas, de médiuns totalmente comprometidos, não só com a doutrina, mas consigo mesmo, na sua conduta moral, né? Então, quanto mais isso for feito, mais amparo de espíritos superiores essa casa vai ter. Às vezes tem uma outra casa que não tem um trabalhador com tanto conhecimento, então às vezes não tem nem o trabalho de desobsessão. Normal. Não quer dizer que não vai haver atendimento, não quer dizer que essa casa não é assistida por espíritos também com elevada moral, ok? São níveis diferentes, né? Aonde a casa exige mais, é necessário que o comando espiritual seja de um porte maior, de uma competência maior, de um espírito muitas vezes mais moralizado, mais com padrão vibratorial maior do que às vezes a outra casa, que não tem, por exemplo, o trabalho de desobsessão, e aí então você pode ser comandado por um espírito também equilibrado, também moralizado, mas talvez ainda não no mesmo nível do outro. É isso que eu quero dizer. Mas existe o comando espiritual. E dentro disso a gente pode encaixar a escolha do mentor, né? Porque vejam, todas as casas espíritas, sem exceção, elas têm um mentor que, em regra, é o que determina as principais diretrizes da casa, dos trabalhos, né? Vamos comparar com a Terra. Jesus recebeu de Deus a missão de criar o planeta e traçar as principais diretrizes. Mas abaixo do Cristo existem espíritos altamente moralizados
também chamados de co-criadores do Cristo, que receberam outras missões e o Cristo supervisionava. Abaixo desses existem outros, um pouco menos elevados, mas porém que podem ser considerados co-criadores do planeta com outras missões diferentes. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece numa casa espírita. Nós temos o mentor, e aí às vezes o mentor é o que dá o nome da casa, né? No livro é citado o Centro Espírita Francisco Xavier, que não é o Chico, tá, gente? Mas é um missionário católico do início do século XVI, que foi fundador da Companhia de Jesus e que, em virtude dos seus feitos, foi escolhido como mentor da casa, cujo nome é Francisco Xavier, né? Óbvio que esse irmão é consultado, às vezes ele participa das reuniões junto com a equipe espiritual, antes da casa ser feita na terra, como a gente já disse, né? E ele delimita, ele fala, tudo bem, pode colocar meu nome, desde que sigam essas diretrizes, né? Todas de acordo com os ensinamentos de Jesus, ok? E ele, em último grau, ele decide os parâmetros, ele decide os planos da casa que vai ser feita na Terra. Então tem casa como, por exemplo, a Fraternidade Luz Divina não homenageia um mentor específico, mas com certeza existe um mentor responsável por toda a equipe espiritual e por todos os trabalhadores encarnados, né? A equipe espiritual são níveis, como assim, comparando com o que eu falei da formação da Terra, de Jesus e os seus co-criadores, existem espíritos que recebem as diretrizes principais do mentor e eles são responsáveis por passar para outros espíritos, para outras equipes que trabalham na casa espírita. Ok? Então, em relação à direção espiritual ao mentor, que a gente pode dar uma resumida é isso daí. Em relação aos recursos magnéticos de defesa, quando há aquelas reuniões com as equipes espirituais para traçar os planos da casa espírita, os planos futuros, a parte de defesa já é participante, né? Já se falam de defesa espiritual, porque nós sabemos que infelizmente ainda existem muitos irmãos do lado de lá, muitos até com conhecimento, muito conhecimento, extremamente inteligentes, extremamente capazes de mexer com o magnetismo, com os fluidos, e que não querem o bem, querem que a coisa continue nivelada por baixo. Então, os planejamentos de defesa da casa também já são traçados, os primeiros planos, lá nas primeiras reuniões de formação das diretrizes principais. Muito bem. Em via de regra, ao redor da casa são instalados recursos vibratórios de defesas, né, para proteger seus frequentadores de possíveis ataques de espíritos esses arraizados ainda no mal, né? Vejam que essas proteções, como citado no livro, se eu não estou enganado, Nos Bastidores da Obsessão, também do Divaldo, psicografado pelo Divaldo por Manuel Filomeno de Miranda, lá consta que o padrão vibratório de cada um, esse a gente não engana nada, não engana ninguém com ele. Os espíritos superiores conseguem baixar o seu padrão para de repente entrar num lugar menos moralizado, com padrão baixo. Mas quem tem o padrão baixo não consegue aumentar o padrão para entrar em locais de maior padrão vibratório. Então, os trabalhadores responsáveis pela defesa do centro, eles criam uma rede magnética de proteção em torno do centro que impede esses irmãos cujo padrão vibratorial é mais baixo de adentrar, né? Até porque quando o encarnado vai para o centro em busca de um auxílio, é bom que esses irmãos, se ele sofrer algum tipo de obsessão ou se tiver algum irmãozinho ligado a ele por qualquer que seja o sentimento, melhor dizendo, esse irmão não vai adentrar, porque aquele momento é para o encarnado recuperar as energias, pôr a mente em funcionamento. É uma série de questões que aquele irmão iria atrapalhar, né? A gente costuma dizer, quando você vem no centro, deixa seus problemas lá fora. Aqui dentro se concentre em melhorar,
em positivar a cabeça, as ideias. E aí, na hora que você sair, você pega os seus problemas, porque eles não vão deixar de existir. Mas muitas vezes, em virtude de você ter conseguido se concentrar, né, prestar atenção na palestra, né, vivenciar aquele ambiente mais equilibrado, você consegue muitas vezes até ir solucionando com mais facilidade os problemas que às vezes antes a gente pensava que não tinha solução. Não é isso? Então existe essa rede magnética que impede, como existe também alguns espíritos especializados na defesa do centro. Por exemplo, lá no Socorro, no centro lá, eles são os que a gente chama, são os índios, né? Eles são normalmente espíritos que têm a sua forma física, né, maior, elevada, grande, são fortes. Então eles impõem respeito pelo tamanho, né? Mas a gente sabe que não é físico, na verdade. A forma física é modo de dizer, né? O formato do corpo, do perispírito. É um formato grande, musculoso, muitas vezes. Então eles impõem respeito, né? E só é permitida a entrada daqueles irmãos que poderão ser auxiliados nos trabalhos. Às vezes, lógico, a gente recebe irmãos desencarnados em desequilíbrio, né? Mas esses são irmãos que estão lá para serem auxiliados e não para provocarem tumulto, algazarra ou prejudicar os trabalhos. E esses recursos magnéticos de defesa podem ser intensificados, vamos dizer assim, ou seja, podem ter seu poder de proteção aumentado se, por exemplo, vai acontecer alguma reunião especial, alguma reunião de desobsessão com alguma característica diferente da normal. Os espíritos podem intensificar ainda mais, ou não, esse recurso de defesa. O ideal é nós entendermos que são equipes espirituais que zelam pela proteção da casa, para que a casa possa oferecer o máximo de paz de espírito para quem entrar lá, né? Principalmente os encarnados. Então é isso. Eu acho que era isso que a gente gostaria de dizer, né? E voltaremos daqui 15 dias com a continuação desse estudo. Rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe sempre, né? Que possamos entender esse trabalho feito pela espiritualidade, que possamos sempre nos colocar no nosso lugar, que é o lugar de auxílio. Os trabalhadores encarnados de um centro espírita, por mais que eles façam, por mais conhecimento que tenham, nós temos que nos colocar numa posição de auxílio da espiritualidade, porque a espiritualidade é aquela que determina realmente o que vai acontecer dentro dos trabalhos, dentro da conduta de estudo e etc. do que acontece no centro espírita, né? Então nós somos auxiliares, né? E que possamos fazer o nosso trabalho com a maior boa vontade possível, com o maior comprometimento possível, né? Porque a gente tem que entender que a partir do momento que a gente fala que vai fazer, que vou participar, eu tenho que levar aquela responsabilidade a ferro e fogo. Eu não posso ficar faltando, eu não posso ficar, né? Eu tenho que no dia do trabalho saber que eu tenho que passar um dia de preferência bom, sem brigar, sem, por exemplo, você vai trabalhar no passe, naquele dia você não deve ingerir carne. Gente, é o ideal, porque os seus fluidos vão estar contaminados, né? Nos centros que existem com trabalho de materialização, a carne é proibida 72 horas antes, ou seja, 3 dias antes, né? Então tem uma série de requisitos dependendo do trabalho, né? Então para facilitar o auxílio, né? E nós temos que entender isso, que nós somos trabalhadores e não é porque nós somos voluntários que a gente pode ir e vir quando quiser. Não, se está marcado para o dia X, naquele dia X eu não marco mais nada, eu evito de fazer outras coisas, eu tento mudar alguma coisa que surja de última hora, né? Surge uma, poxa, eu não posso fazer hoje, eu vou fazer amanhã. E assim vai, para que a gente possa ser uma equipe coesa no atendimento aos nossos irmãos. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Ok? Então, que todos tenham uma ótima semana, né? 2 semanas aí, até o nosso próximo bate-papo. Que Jesus nos abençoe e até breve.